Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, o magazine do Euroregião. Eu sou o Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a atualidade política, sobre os últimos acontecimentos que têm acontecido em termos de notícias, desde a forma como o Governo está a gerir a chamada bazuca, o PRR, ao processo de descentralização. E para isso convidei Pedro Geada, que é engenheiro e é vogal da Assembleia da Freguesia dos Olivais e também colunista do jornal Euroregião. Bem-vindo ao Falar Europeu, Pedro. Obrigado, Manuel, pelo convite. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Vamos começar aqui com uma primeira pergunta que tem a ver com o nosso Parlamento, com a configuração do nosso Parlamento. Como é que vê esta nova configuração do Parlamento português? Ou seja, a ascensão do Chega, a Iniciativa Liberal, que também conquistou mais lugares. Como é que vê tudo isto? Manuel, no fundo, essa configuração está no fundo, um processo de alinhamento e de realinhamento com o que já existe no próprio Parlamento Europeu. As pessoas em Portugal, digamos, nós costumamos sempre ir um bocadinho mais atrás até a acompanhar, digamos, as evoluções que vão existir e vão ocorrer na Europa, mas de facto a Iniciativa Liberal já existe no Parlamento Europeu, que é o, enfim, digamos, chamamos assim, que é o Grupo ALDE, portanto a Iniciativa Liberal será, digamos cá, peço desculpa, a filial portuguesa, chamemos-lhe assim, da ALDE. O próprio Chega está, digamos, no mesmo grupo do grupo que é o ID, portanto, Salvar a Identidade e outro nome, mas que é conhecido pelo Grupo ID, onde estão as formações políticas, como em França. Como tens a Vox em Espanha. Exatamente, Vox, a Marine Le Pen em França, o próprio Lega, Salvar a Itália. Portanto, no fundo, são o aparecimento dessas formações também aqui em Portugal, porque estamos a acompanhar, digamos, o evoluir dos tempos. E também, digamos, um bocadinho da compressão digamos, das formações mais clássicas, sobretudo, digamos, ao centro-direita, onde esse espaço é, digamos assim, comido, chamemos-lhe assim. É um bom ponto, é um ponto interessante. Isto porquê? Porque temos o PSD, estás a falar do PSD, do PP, para sermos mais específicos, e o PP, de facto, perdeu bastante terreno, digamos assim. Como em Espanha tem acontecido, por exemplo, em Espanha, o próprio PP, os populares têm sentido grande pressão à sua direita por parte do Vox, em França igual, e, portanto, isso deriva, sobretudo, digamos, da forma de estar e do contexto atual onde vivemos. O que é que eu quero dizer com isto? Todos esses partidos são impulsionados, alavancados, chamemos assim, nas plataformas das redes sociais, o que não é uma coisa má ou boa, digamos... É uma ferramenta que eles e é o sinal dos nossos tempos. Em que, portanto, digamos, estão atuais e condizentes para estes tempos, estão atuais e condizentes para as gerações que têm voz. Nós temos que lembrar-nos aqui um bocadinho, às vezes, quando nós, entre aspas, e digo nós porque eu nasci em 1980, considero-me ainda um jovem, chamemos-lhe assim, mas o que é facto é que vou fazer 42 anos este ano, 42. A minha juventude é feita, ainda só havia 2 canais de televisão. 2 canais. Sim, não havia os canais de comunicação. Não havia os canais de comunicação. A informação não chegava de uma forma tão imediata. E repara uma coisa, nascido em 2020, ano 2000, que atualmente terá de 21, 22 anos, portanto, cidadão maior, na plenitude dos seus direitos, exatamente, vive imerso, para ele a internet é uma coisa com que sempre viveu, é absolutamente natural, as redes sociais, o Instagram, o Twitter, o post. Sim, muitos deles não veem a televisão tão pouco, não é? E, portanto, digamos, exato, e, portanto, digamos, o conceito de televisão clássica da pessoa esperar pelas 8 da noite para ver o noticiário, o telejornal, isso não existe, que vai existir cada vez menos para estas gerações e, portanto, quando as pessoas dizem, mas aqueles partidos assim fazem aquelas figuras, aqueles memes, como se costuma dizer. Ou seja, eles na verdade estão a posicionar-se. Estão a posicionar-se exatamente para vender, digamos, para o seu target, para a sua audiência, que de facto é o que temos, é um sinal dos tempos e é como o outro, quem não se adapta às mudanças tende a morrer. E temos de estar preocupados? Não, diria que não. Eu acho que sobretudo, deve-se olhar preocupados, não é preocupados no sentido de atemorizados, mas as pessoas que se importam e se de facto notam e entendem que não faz sentido ou há algo a melhorar ou há algo que tem que se ter cuidado,
devem olhar sobretudo para as coisas de forma analítica e perceber exatamente o contexto, porque a política digamos, a política, no sentido mais geral, é feita de pessoas e, portanto, se estas formações novas que estão a aparecer têm força, é porque existem exatamente pessoas por trás que se identificam ou que são atraídas para essa mensagem. Portanto, quem não estiver de acordo, chamemos-lhe assim, deverá primeiro olhar para estes fundamentos e perceber as causas e digamos, ok, então nós também temos que posicionar-nos Portanto, é importante que haja aí, das próprias pessoas, neste caso dos jovens, um sentido mais crítico do que se está a passar em torno deles e à sua volta. Mas aqui deixa-me dizer-te uma coisa, Manel, pelo menos em termos comuns, quando há uma comunicação e a comunicação não passa, costuma-se dizer que a responsabilidade, de forma ingrata ou não, é sempre do emissor. Portanto, o emissor primariamente é que tem o ónus de mudar a sua forma de comunicar, de forma que depois efetivamente consiga suscitar o tal espírito um pouco mais crítico digamos, da sua audiência mais nova, da sua audiência. E aqui voltamos aos partidos tradicionais. E eles estão a falhar nessa comunicação, não é? E estão a falhar nessa comunicação. Não precisa, atenção, o que eu estou a dizer não é preciso fazer uma cópia do que fazem os outros, porque ninguém gosta de cópias. Para uma coisa igual, as pessoas preferem o original. Sejamos claros. Agora, há que perceber, ok, porquê é que esta mensagem agarra a estas pessoas? Porque responde a esta necessidade, ou a esta aspiração, ou a esta frustração. E, digamos, de alguma forma, aí é que os partidos mais tradicionais falham. É interessante porque eu recordo lá para casa que nós estamos a falar de política. É que quem nos estiver a ouvir assim pelo meio parece que estamos a falar do meio empresarial. Não é? Que as empresas que posicionam muito de forma estratégica nas redes sociais para... Mas isso de alguma forma, mas isso é um bom ponto, Manel, porque... antigamente havia, digamos, muita separação na mente das pessoas e na mente de quem fazia as estratégias políticas do que era uma vida política, a vida pública, a vida empresarial, e elas atualmente confundem-se todas muito mais. Estão todas muito mais próximas da maneira de estar e, portanto, essa observação está muito bem posta porque, de facto, o overlapping, a sobreposição é cada vez maior. Cada vez maior e nota-se cada vez menos a diferença. Estamos perante um governo de maioria do PS. Portanto, nos últimos tempos... Pronto, tem sido muitas promessas. O nosso Primeiro-Ministro e o seu governo têm sido caracterizados por dar bastante promessas, por falar bastante, por responder às vezes às necessidades que as pessoas querem, mas aqui, ultimamente, e também tem sido muito nos mídias, neste caso estamos a falar da pessoa do António Costa, tem sido acusado de um otimismo irritante. É um bom ponto. Esse otimismo irritante, e longe de mim estar a querer aqui defender António Costa, mas por outro lado, também tem uma razão de ser e também temos que, lá está, ter aqui uma abordagem mais analítica e não rejeitar só por rejeitar por ser a pessoa de António Costa ou outro qualquer. O povo português, e isso penso, enfim, não chocarei ninguém ao dizê-lo, tem uma autotendência para a lamúria. Como é que está? Vai-se andando, umas dores nas costas e tal. É a tendência para se lamentar, não é? Para se lamentar, mesmo que não faça sentido, ou seja, mesmo que já seja exagerado. E de alguma forma, de facto, quem se propuser a liderar o país, tem que puxar para cima pelas pessoas, tem que ter esse tal otimismo, por vezes irritante. A palavra irritante às vezes aí aparece porquê? Porque, de facto, uma coisa é, quando nós percebemos que o otimismo é fundado, ou posso não partilhar do otimismo, mas o otimismo é genuíno. Ele convenceu-me que acredita mesmo nesse otimismo. Outra coisa é já quando o otimismo sai de forma robótica, já automática, a pessoa diz, não é factual, não é sincera, chamemos assim. E acho que de alguma forma isso às vezes também é captado pelas pessoas quando se percebe que o otimismo não é verdadeiro. Mas repara aqui uma coisa que também é relevante e entrou aqui um bocadinho naquilo que estávamos a falar. Isto tudo é feito de pessoas. O que faz falta é animar a malta. Ou seja, a noção de ter que animar a malta é extremamente relevante quem quiser vingar, digo eu, na política e em Portugal, seja político ou até mundo empresarial, de dinamização de eventos ou de outra coisa qualquer. Portanto, é esse animar a malta. Agora, de facto... É um refrão que se tornou quase universal, não é? Independentemente das cores. Porque é verdade. Porque é literalmente verdade. Porque as pessoas... há um canal de televisão aí que toda a gente farta-se de gozar, que tem Canal 8, que tem muitas desgraças e mortes e feridos e rodapés a passar.
Porquê é que tem sucesso? Porque aquilo, para todos os efeitos, isto é a minha observação, é uma animação. Há malta que se ri com aquilo, há malta que diz que título ridículo, é pá, que parvoíce, há malta que se assusta. Ou seja, falam de bem ou mal, falam disso e falam à Portugalidade dos portugueses, passa a redundância. E isto aqui é um bocadinho relevante. Mas quanto ao otimismo do António Costa, quer dizer, ele passa a vida a fazer anúncios, vai acontecer. As pessoas permeiam isso. As pessoas, o público português, permeia isso. Até estar farto. Temos outra forma de otimismo. E eu vou dizer, uma forma de otimismo, entre aspas, mas que foi extremamente mal aceito. Exemplo contrário. Pedro Passos Coelho, quando disse assim, não, deixem-se estar, deixem-se ser piegas. É uma forma de otimismo, deixem-se lá de lamúrias, bola para a frente. Mas o facto de dizer deixem-se ser piegas nesta forma, chocou. Portanto, se os dois personagens políticos, António Costa ou Passos Coelho, podem dizer, deixem-se lá de tretas, já o próprio Hermano José, quando era aquele famoso europeu, deixem-se tretas, força nas canetas, tem tudo a ver com isto, deixem-se lamúrias, deixem-se... Mas a forma depois também como entregamos a mensagem tem que se ter aqui algum cuidado. E também o contexto, não é? Porque e o contexto. Passos Coelho, de certeza que foi num contexto mais difícil, muito mais carregado. E, portanto, Ou seja, se fosse o António Costa nesse contexto também se calhar seria mal recebido? É isso que... Provavelmente. Não sei, estou a perguntar. Não, mas provavelmente. O contexto é um contexto do Pedro Passos Coelho, é um contexto difícil. Mas, por outro lado, as pessoas do lado de cá, chamamos assim, do lado do povo, quem teve problemas, quem lhes chegou a roupa ao pelo, em bom português, foi Pedro Passos Coelho com culpas, sem culpas, se calhar não podia fazer outra coisa, mas quem efetivamente foi a mão que pôs, foi o braço que pôs com a mão que dentro da carteira dos portugueses foi Pedro Passos Coelho. É isto que está na mente das pessoas. E parte do problema político do centro-direita em Portugal é exatamente não perceber, seja justo ou injusto, se calhar a responsabilidade até está mais atrás no próprio José Sócrates, mas o que é facto é que o povo português disse, quem me veio meter a mão no bolso foram aqueles senhores. E isso, contra isto, eu estou aqui de uma forma um bocadinho mais informal, mas contra isto não há nada mais a fazer, se calhar é um bocadinho como aquele velho adágio, quer dizer, só há o último remédio que existe é o tempo, e só com o tempo é que passa. Pode passar, muito bem. Ele também, quando entrou outro a seguir, porque isto aqui também, neste tempo que vivemos agora, este tempo de mediatismo, as coisas depois são por histórias, não é? Há uma história que está neste momento a ser muito falada. Exato. E vamos carregar nessa história o máximo que puder até surgir a próxima. Exatamente. E isto lá está, voltamos ao início da nossa conversa, está muito alavancado nas formas e nos meios comunicacionais que suportam uma força política, outra força política, um grupo de interesses, porque também os existem, e portanto isso é tudo feito e alavancado em histórias, como tu estavas a dizer. Muito bem, vamos avançar aqui um pouco e vamos falar aqui de fundos, que é isso que nos traz cá, este nosso projeto, também no âmbito do Euro-Região Talks, que são as apresentações que nós temos estado a fazer pelo país e que estamos também a transmitir via streaming. Nós temos os milhões do PRR, da Bazuca, para executar até 2025. E a grande parte dos concursos nem sequer abriram. Isto são situações que estão a preocupar, sobretudo os empresários, os jovens empresários e também as pequenas e médias empresas. Ou seja, está a preocupar toda a gente. Um comentário acerca desta... Isso acaba por estar um bocadinho, diria eu, que está interligado com a nossa maneira de ser portuguesa. A tal lamúria. A tal lamúria, a tal tendência para deixar arrastar as coisas até as decisões. Se há algo que podíamos ter feito... Mas este arrastar é da parte do Governo. Porquê que há estes atrasos? Será que consegues ter assim uma opinião? Vamos também aqui ter aqui também, enfim, dar o benefício da dúvida numa questão. O que é facto é que até setembro, outubro tivemos a dissolução da Assembleia, portanto a queda do Governo. Tivemos o processo de eleições, que depois ainda por cima foi ainda mais atrasado com aquela recontagem dos votos da Europa, etc. Portanto, a legitimação plena, chamemos-lhe assim, para o Governo poder executar. Para o Governo poder executar. O orçamento foi aprovado, promulgado nem há um mês, ou poucas semanas. Portanto,
digamos, legitimidade, essa capacidade de executar só agora está perfeitamente Em definida. pleno, não é? Podemos dizer que só agora é que eles estão em plenas funções. Agora, o que podemos também dizer é ao contrário, é a parte que falta ok, fantástico, agora estás em condições de executar, mas já tens os planos prontos e toda a gente já sabe o que vai fazer. E é essa noção que, se eles existem, não estão transmitidos. Provavelmente desconfiamos que eles ainda não existem ou ainda não estão totalmente delineados. Mas isso é, digamos, a maneira de ser dos portugueses e lá está, eu volto aqui um bocadinho atrás. É isso que tem sido, essa maneira de estar é o que tem sido premiada pelo eleitorado português, que é, nós privilegiamos partidos, governos, primeiros-ministros, que, bem ou mal, vão decidindo, vão fazendo navegação à vista. Quer dizer, ok, fazem assim umas coisas. Quando nós, os portugueses, em termos de sentido lato, não confiamos em alguém, ou não temos votado em alguém, que nos diga à partida nas eleições: olha, eu vou chegar ao governo, vou cortar os impostos, vou cortar rendimentos, vou fazer isto, e isto é um plano para 10 anos, e olha, quem não gostar, aguente. Estou a ser literalmente antipático. Não pode acontecer isso, não é? Mas se eu me propusesse a ser candidato a primeiro-ministro a dizer isto, eu tinha 5%, nem tanto. Logo à partida. Porque... Pedro, diga-me, acha que o Governo vai conseguir cumprir os prazos impostos pela Comissão Europeia? É que os prazos são bastante apertados, não é? E é muito dinheiro, estamos a falar de muito dinheiro. Eu vou responder da forma... Eu temo que sim. E agora... Temo que sim? Não, eu temo que sim, porque eu acho que, à boa maneira portuguesa, nós vamos provavelmente desenrascar, se me permite o termo. Agora, aqui entroncamos na questão que estávamos a falar há bocadinho, nós vamos provavelmente conseguir executar a última acima da meta e tal, até aplicamos o dinheiro. A pergunta que ficará eram os projetos necessários e estruturantes que o país precisa? E aqui quero só dar um ponto, e vamos ao ponto-chave para mim, e até tenho vindo a escrever no Euroregião, e que continua atual. O grande problema de Portugal, ou seja, nem é o problema, é o maior risco que nós temos, e continuamos a ter essa espada de Damócles em cima, que é a questão da dívida pública sobre o rácio do PIB. Ou seja, que a dívida pública continua com 125, 128, 130, subiu a redação do PIB. E, portanto, nós vivemos num sistema global em que nos financiamos, que pedimos dívida a outros, que continuamos com essa... E não podemos fugir, ainda para mais integrados no contexto europeu e no mundo ocidental. Nós temos que absolutamente evitar esse risco. E, portanto, a pergunta... Eu devolvo quase a pergunta, que é: quando executarmos esses dinheiros do PRR, estaremos a alocar os recursos e o dinheiro da forma mais efetiva e mais eficaz para conseguir dar cabo desse risco, mitigar esse risco? É porque a partir daí vem tudo. Ou seja, se a República Portuguesa estiver em condições de pujança, se nós estivermos a ser alvo de bullying, chamemos assim, das agências de rating, temos outra capacidade de atuar e, portanto, de viver a nossa vida e até de projetar a economia. Se vivemos em constante pressão em relação aos juros da dívida portuguesa, toda a economia, um país pequeno, e sejamos também claros, um país pequeno como Portugal, por muito que nós gostássemos de uma economia privada absolutamente esmagadora e um Estado mínimo, simplesmente nós não temos 330 milhões de habitantes como tem os Estados Unidos. Nós não temos a dimensão do Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Não temos os 80 milhões de habitantes da Alemanha. Temos os 10 milhões que temos. Exato, portanto, somos um país pequeno, não é? É o que é. E temos que jogar, temos que perceber a escala que temos e, portanto, eu diria que o grande risco, e eu, se estivesse nessa questão da decisão dos fundos do PRR, é quais são os recursos com maior amplitude e com maior efeito de difusão na própria economia portuguesa, mas que diminuam drasticamente, ou seja, ataquem esse risco, porque há duas formas de tu resolveres esse risco. Ou tu diminuis a dívida, ou tu aumentas o produto de tal forma que o rácio, uma coisa mal comparado, que as pessoas percebem perfeitamente. O Real Madrid tem uma dívida brutal de dinheiro a pagar, de empréstimos. Supostamente é o clube mais rico do mundo, não é? Mas é o clube mais rico do mundo, e porque é que ninguém tem problema de emprestar dinheiro ao Real Madrid? Porque os ativos que têm, os jogadores que têm e as ligas de campeões que ganham supera isso tudo. O que também acontece com os Estados Unidos. Exatamente. No fundo é, digamos, essa capacidade. Mantém o rating sempre bastante elevado. Nós agora temos aqui um conjunto de fatores que estão a acontecer e que são fatores inevitáveis para a sociedade, em termos gerais. Começou com a pandemia, e da pandemia resultou aqui uma reação por parte da União Europeia com estes apoios do PRR, que podemos dizer que é um apoio
extra para mitigar a questão da pandemia. E temos também a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Isto veio abalar o posicionamento e os paradigmas da União Europeia em matéria de defesa, não é? Eu acho que, pronto, isto peço que descontes daqui de alguma forma aquilo que eu vou dizer. Eu acho que a única coisa boa, quase que de boa não tem nenhuma, chamemos-lhe assim, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, foi de alguma forma ter acordado um bocadinho os europeus para a questão que eu acho que nós estávamos todos um bocadinho centrados, entre aspas, um bocadinho centrados no nosso umbigo da União Europeia e agora estamos aqui todos bem e agora se calhar ainda vamos fazer mais isto porque já atingimos um patamar de civilização e de apuramento quase espiritual, chamemos assim, ou seja, e de repente, mesmo aqui ao lado, mas a malta ainda pensa quase como no tempo dos bárbaros ou dos imperadores romanos ou dos invasores mongóis. Isto ainda existe? Acho que houve pessoas que literalmente pensaram, mas este tipo de pensamento ainda existe? Sim, o choque foi um altura, choque. Foi um choque. Guerra na Europa, não é? Acho que eram as letras gordas. Exato, pronto, porque normalmente a pessoa vê a televisão, Médio Oriente, para lá a luz, está bem, na Ásia. O que é mau, que nós também, europeus, também devíamos dar muita importância a essas situações. É exatamente isso. Bem, lá longe não interessa. Isso é histórias do passado, isso eu já vi um filme sobre isso, era com o Stallone, o Rambo. Exato. Pronto. E as pessoas perceberam que era aqui ao lado. As pessoas perceberam, ainda por cima, por exemplo, para nós portugueses, que a comunidade ucraniana sempre esteve bastante presente depois da queda da União Soviética, que muitos vieram aqui para Portugal. Uma grande comunidade. Percebemos que pessoas que conhecíamos dessa comunidade tinham familiares metidos na guerra. Ou seja, é um choque. Uma proximidade. É uma maior proximidade. Não, mas isto está a acontecer. E repara, portanto, e isso é, digamos, um alerta e um despertar que em política de defesa, porque a política de defesa, repara, a política de defesa não é só militares e gente aos tiros só porque sim. A política de defesa é a forma, da mesma forma que não existe um Estado sem polícia, no sentido em que a polícia a polícia é quem representa o Estado, é quem o Estado delega a autoridade para fazer cumprir as leis que o próprio Estado escreve e coloca. Portanto, a defesa, os aparelhos militares, etc., são emanações de um posicionamento, de uma maneira de estar e da demarcação daquilo que nós queremos que o nosso Estado ou o nosso espaço seja. E o Pedro estava a dizer há pouco, no início desta resposta, que a dada altura a União Europeia deixou de pensar em defesa e se calhar não terá sido a grande prioridade dos orçamentos. Ainda bem que tocas nisso, Manuel, porque há aqui uma questão. A União Europeia, e até, digamos, a primeira resposta, que foram sanções económicas, está certa. Uma guerra não é racional. Então, se nós fizermos sanções, a Rússia vai perder dinheiro, eles param logo. E aqui a segunda onda de choque, o segundo choque é assim, é a pessoa lembrar-se que nós às vezes podemos, os russos neste caso, podem cometer decisões não racionais do ponto de vista económico, perder dinheiro, perder muito dinheiro, para atingir um objetivo político, um objetivo militar e correr esse risco. Uma coisa que os europeus deixaram há muito, até no seguimento até da própria queda da União Soviética, da divisão do bloco, deixou de haver aqui uma ameaça, em termos de, pelo menos tem esta noção, a termos globais, e agora vamos todos fazer sempre as nossas jogadas, chamemos assim, as nossas opções, de acordo com o que nos rentabiliza mais os nossos euros. Ou antigamente os marcos alemães, ou seja... Vamos focar mais no mercado. No mercado, qual é a melhor maneira de não perdermos mais dinheiro disto, ou qual é a melhor maneira mais racional? E de repente descobrimos, em 2022, que há pessoas que podem tomar decisões não baseadas no valor do critério do qual é da maximização da receita, do dinheiro. Que é capaz de ser disruptivo. É disruptivo. Não é? Ou seja, obviamente, a pessoa pode dizer assim, claro, porque tu podes tomar uma decisão estúpida só. Posso gastar, imagina, 200 euros hoje para ir a um restaurante, para pôr uma foto, para dizer, olha, hoje fui a um restaurante e gastei 200 euros só para mostrar que sou maior. Pronto. Momento de basófia, em bom português. É uma decisão racionalmente e economicamente estúpida, podemos dizer assim, mas obedeceu a um critério político meu, ou um objetivo, por muito de promoção, não interessa. E os europeus, os decisores europeus, já não estavam, se calhar, um bocadinho com a doença de Bruxelas, estarem tão voltados no seu umbigo, que há gente que é capaz de sacrificar, não se importar de pôr militares russos, perder 20 ou 30 mil militares russos. Perdemos, não interessa, a gente quer conquistar ou marcar território ali na Ucrânia, ou apanhar parte da Ucrânia, ou apanhar a Ucrânia toda.
mesmo que isso custe dinheiro e custe vidas. Isto sem dúvida que estas duas crises, a crise sanitária de saúde e a crise da guerra, veio sem dúvida unir mais a Europa, porque a Europa estava numa fase até em que vários países estavam a ameaçar a saída. Nota-se perfeitamente que, digamos, a Inglaterra afastou-se com o Brexit e imediatamente com esta questão voltou a aproximar-se. Estão fora da União Europeia, mas estão muito próximos. Voltaram a aproximar-se. E também temos a questão da Polónia, que ameaçava a dada altura para Exatamente. sair, e portanto já não se fala mais nisso. Portanto, de uma certa maneira veio fortalecer. O que é bom, mas também temos aqui a parte má, que é a parte de quem está a sofrer da guerra diretamente na Ucrânia. Falando ainda na Ucrânia, para encerrar este assunto, muito recentemente, ontem, foi aprovado a oficialização da Ucrânia e da Moldávia como candidatos oficiais a entrar na União Europeia. Como é que é? O que é que nos podes dizer acerca disso? Eu acho que é das tais coisas. E há aqui uma grande dualidade e esferas de influência. Claramente, há um polo, um centro de gravidade em Moscovo que tenta puxar por essa mesma ação gravítica, se me permites, um X número de países ali a leste. E existe outro polo, outro centro de ação gravítica, os chamados blocos. Os bálticos e a própria Bielorrússia, que é essa que caiu sob a influência de Moscovo. E depois temos ali a Ucrânia e, eventualmente, depois, num segundo passo, avançar para a própria Roménia, para a própria começar eventualmente a entrar na Hungria, etc. E, portanto, nós temos essa questão e, claramente, existe parte também da Ucrânia, parte da Moldávia, que quer entrar na União Europeia, e eu não sei se, digamos, de alguma forma é tentar ter uma forma pragmática de abordar as coisas. Ou seja, eu espero não ferir suscetibilidades com o que vou dizer, mas provavelmente o que existirá na questão da Ucrânia a longo prazo, e não acredito que esta guerra seja rápida, ou seja, há de ser um conflito que pode eventualmente reduzir-se a uma expressão mínima por conveniência dos dois lados, E mas mais que vai localizado. Exato, mas que se vai manter latente. E de alguma forma este estatuto de candidato da Moldávia e da Ucrânia é já tentar salvar, resgatar o que é possível de ser resgatado. A parte oeste da Ucrânia, a parte oeste da Moldávia, chegou-se a falar a determinada altura que a Moldávia podia pedir, digamos, a integração na Roménia para entrar desde já na própria União Europeia e no espaço NATO. Automaticamente, como eu cheguei a ver tweets de via entendimento e até de boas relações entre a própria Polónia e a Ucrânia. Aliás, Lviv, que é uma das cidades mais conhecidas, historicamente já chegou-se a fazer parte da Polónia. Que uma das hipóteses, alguém sugeriu, e efetivamente também parte da Ucrânia. A Ucrânia fazer uma federação, uma união com a própria Polónia e dizer, olha, não, isto é para todos os efeitos é o mesmo país, isto é a União Europeia, isto é a NATO, acabou aqui a história. Mas eu diria que de alguma forma é tentar um plano já a prever que assim que acessem as hostilidades, seja por uma questão de exaustão militar, seja por uma mudança de regime ou de protagonistas em Moscovo, não cometer o erro que os países bálticos não cometeram. Ou seja, os países bálticos, assim que puderam, depois de terem saído da União Soviética, aderiram à NATO. E a União Europeia, assim que puderam, não olharam duas vezes, não hesitaram. Eles conhecem bem os russos, que fazem fronteiras com eles. Claro, e também foram russos, não é? Exatamente. Portanto, a Ucrânia e ali a Moldávia não tiveram essa, ou não puderam. São países que historicamente estão mais ou menos divididos também, não é? E estão mais ou menos divididos, mas não tiveram essa visão mais à frente. Pedro, estamos aqui a chegar à parte final do nosso programa, estamos mesmo nos últimos minutos. Tenho mais uma pergunta, vamos voltar outra vez a Portugal. Eu queria mesmo colocar-te essa questão, porque eu quero saber a tua opinião, e tu, enquanto nosso colunista, também já escreveste isso no Euroregião. Eu queria que comentasses sobre a descentralização e a desconcentração de poderes. Como é que vê toda esta polémica recente, a saída da Câmara Municipal do Porto da ANP, enquanto tu também és um autarca, portanto... Há aqui uma questão que é o que falta, que é o que está por resolver, digamos, e isso acaba por estar junto com a própria questão da regionalização, porque no fundo é isto. Nós temos um problema administrativo para resolver grande, que é, nós somos um país pequeno, como estamos a dizer, mas de facto, entre ter um governo central e depois, salvo erro, 2.000 ou 3.000 freguesias, não tenho o número presente agora de cor. São 1.000 e poucas, 1.118. Exato, pronto, mas depois, porque houve a revisão administrativa, mas pronto. Ter um governo central, ter 1.000 e tal freguesias que estão poucos poderes, mas de alguma forma têm a visibilidade mais local. E depois salvo 300 e tal câmaras, 308 conselhos. Falta aqui qualquer coisa no meio, porque para 308, não conheço ninguém nenhuma empresa, nenhum diretor, nenhum gestor gere 308 recursos. Não existe, isso não existe.
Mas depois temos que pensar aqui uma questão que é a seguinte. Eu sei que a polémica que está na ordem do dia é a questão da delegação de competências de saúde e educação. Sim. Mas vamos ao sentido macro das coisas, que é o que é importante. Qualquer decisão no Conselho de Lisboa tem impacto no Conselho da Amadora, no Conselho de Oeiras, no Conselho de Cascais e vice-versa. Quer dizer, nós fazemos uma ponte, uma estrada, uma escola. Uma escola significa nós conseguimos trazer pessoas, ou as pessoas fixarem-se de um lado, ou haver um fluxo de pessoas que todos os dias passeiam de um lado para o outro. Só para a gente ter aqui uma noção. Ou seja, e nós não podemos estar presos, ou não devíamos estar presos, porque na prática é o que nós temos hoje. E permita-me, esta opinião vincula-me apenas a mim. Mas na prática o que nós temos é um governo central e 308 mini-regiões. 308 mini-regiões, onde às vezes cada Câmara tem uma postura, cada Conselho tem uma postura. O que é incomportável para um país tão pequeno. O que é incomportável para um país tão pequeno que não tem assim tantos recursos. Porque repara-se, por exemplo, no Conselho de Lisboa tu tens um PIB per capita e um fluxo de dinheiro que te permite fazer determinadas obras, ou determinados melhoramentos, ou determinadas políticas. Tu tens conselhos perdidos aí no meio do país, que o dinheiro que têm afeto, que podem localmente aplicar, fazer, etc., é muito pouco. São realidades completamente diferentes. São realidades completamente diferentes e tu só ganhando escala numa região é que poderias atacar e perceber quais são os pontos fundamentais, até porque depois tem digamos, de forma recíproca e circular, que têm benefícios mútuos. Agora repara. Portanto, podem beneficiar, não é? Podem beneficiar, mas agora repara. Fazias 3, 4, 5, 10 regiões em Portugal. É complicado. Eu também não fazia no máximo, até por experiência profissional, até te posso dizer. As regiões que, obviamente, normalmente estão marcadas em Portugal são 4. São 4 e as pessoas têm essa ideia. Região Norte, Centro, Lisboa e Valdo Tejo, Sul. Se um dia, finalmente, houver coragem, e isso não vai ser fácil, porque quando tivesse que se fazer a regionalização, há 2 pontos. Primeiro, a regionalização tem que ser democraticamente eleita e validada, tem que ser reconhecida. Não podes criar uma comissão. Olha, agora criámos aqui a região X. Foi validada pelo povo, é assim mesmo, pelas pessoas. Se não foi, não existe. Que é o que aconteceu com a questão da Câmara do Porto, que houve ali a Associação Nacional de Municípios que se pôs a meio a negociar, e que a Câmara não reconheceu legitimidade, não concordava e, portanto, não existem. E para todos os efeitos, as pessoas votam no Rui Moreira, ou votam no António Costa, ou votam nos movimentos que os participam, e essas pessoas também não têm legitimidade para. Portanto, legitimização é a legitimização é fundamental. Mas agora repara uma coisa que é, digamos, o outro lado da moeda, que é, num país que sempre viveu sem essa camada intermédia de governo e de poder, as autarquias têm que ceder espaço a nível de protagonismo, recursos e poder, entre aspas, dentro de determinados limites, para essa segunda camada intermédia. Estamos nós, portugueses, autarcas e todos preparados para isso? É porque se dá uma forma até para termos essa eficiência e maior gestão e maior capacidade, digamos, de coordenar e integrar essa toda portanto, ver as coisas de uma forma global, temos que ceder espaço e coisa. É algo de muito interessante para observar nos próximos tempos aqui no nosso país. Pedro Geada, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós voltamos no próximo programa com mais convidados e vamos continuar a falar europeu. Até à próxima.